Meu nome é Optimus Prime. Nós somos entidades mecânicas autónomas, vindas do planeta Cybertron, mas vocês podem simplesmente nos chamar de robôs, e hoje estamos aqui. Se no coração de cada homem existe um sonho com um caminhão, certamente o caminhão de cabine longa americano será a escolha principal. Entre eles, o Kenworth W900 é o verdadeiro ícone de referência dessa categoria. Esta história fala de um homem que dedicou 5 anos, começando em um ferro velho, rebocando um caminhão sucateado e pacientemente lapidando-o pouco a pouco, até transformá-lo na imagem perfeita que tinha em sua mente. Além disso, ele ainda dirigiu esse Kenworth para participar de exposições de caminhões ao redor do mundo, fazendo com que o veículo renascido do ferro velho se tornasse o centro das atenções. Desde que teve essa ideia, ele sempre aproveitava o tempo livre para visitar cemitérios de caminhões, com o objetivo claro de encontrar um caminhão de cabine longa com grande potencial de modificação. Porém, devido aos recursos limitados, quase todos os veículos que encontrou eram sucatas, muitos sem peças, danificados ou já excessivamente antigos e ultrapassados, o que reduzia bastante a possibilidade de modificações posteriores. Esses caminhões não apenas transformariam os investimentos posteriores em um poço sem fundo, mas, nos modelos da década de 60, o valor de reaproveitamento praticamente já não existia. Mais importante ainda, os motores antigos dentro deles estavam ultrapassados e não conseguiam atender às exigências de potência dos dias atuais. Um exemplo foi o caminhão pintado em cores de arco-íris que apareceu diante de ele. Ele se encantou à primeira vista, mas infelizmente tratava-se de um caminhão-pipa, cujo tanque preso ao chassi limitava severamente o uso futuro, obrigando-o a desistir e seguir viagem em busca de outro. Dessa vez, ele chegou ao mercado de caminhões, onde havia ampla variedade de modelos, cuja qualidade e quantidade superavam de longe os cemitérios de caminhões anteriores. Porém, os preços desses veículos de alto nível estavam muito além de sua capacidade de pagamento, restando-lhe apenas contemplá-los com os olhos. Caso alguém tivesse interesse em acompanhar o mercado de caminhões americanos clássicos de segunda mão, poderia deixar um comentário, e então o narrador faria um episódio especial sobre o maior mercado de caminhões usados dos Estados Unidos, onde inúmeros modelos clássicos certamente impressionariam qualquer um. No entanto, devido às finanças limitadas, ele foi obrigado a partir novamente, dirigindo-se a outro cemitério de caminhões em busca de uma nova esperança. Assim, ele percorreu toda a Atlanta, e essa busca durou um ano inteiro, desde a primavera florida até o inverno coberto de neve. Finalmente, em uma pequena cidade chamada Jonesboro, no sudeste de Atlanta, ele encontrou a resposta perfeita em seu coração. Era o Kenworth W900 coberto de neve bem diante de seus olhos. Desde o primeiro instante, ele teve certeza absoluta de que aquele era o caminhão que queria. Bastou observar as molas do chassi para perceber que se tratava de um Kenworth da década de 70. Depois de dar uma volta em torno da carroceria para uma inspeção simples, ficou satisfeito com tudo, exceto pelo fato de ser um modelo de chassi curto. No entanto, para alguém que havia procurado durante um ano inteiro, essa falha não parecia um grande problema, pois mais tarde poderia modificá-lo e alongar o chassi. Afinal, era um caminhão que o havia conquistado à primeira vista. Após terminar a análise do exterior, ele abriu a porta com um sorriso radiante. Pela expressão de seu rosto, era fácil ver a satisfação, já que a cabine correspondia exatamente às suas expectativas. O painel de controle estava muito bem preservado, apenas o teto apresentava um leve desgaste causado pelo tempo, atrás do assento havia ainda uma pequena cama, e todos os equipamentos da cabine permaneciam intactos. Assim, ele percorreu toda a Atlanta, e essa busca durou um ano inteiro, desde a primavera florida até o inverno coberto de neve. Finalmente, em uma pequena cidade chamada Jonesboro, no sudeste de Atlanta, ele encontrou a resposta perfeita em seu coração. Era o Kenworth W900 coberto de neve bem diante de seus olhos. Desde o primeiro instante, ele teve certeza absoluta de que aquele era o caminhão que queria. Bastou observar as molas do chassi para perceber que se tratava de um Kenworth da década de 70. Depois de dar uma volta em torno da carroceria para uma inspeção simples, ficou satisfeito com tudo, exceto pelo fato de ser um modelo de chassi curto. No entanto, para alguém que havia procurado durante um ano inteiro, essa falha não parecia um grande problema, pois mais tarde poderia modificá-lo e alongar o chassi. Afinal, era um caminhão que o havia conquistado à primeira vista. Após terminar a análise do exterior, ele abriu a porta com um sorriso radiante. Pela expressão de seu rosto, era fácil ver a satisfação. Tudo havia sido preservado em perfeito estado. Depois de uma inspeção minuciosa por dentro e por fora, o coração inquieto de ele, que pulsava há um ano, finalmente se acalmou. Agora, a única coisa a fazer era garantir para si este Kenworth W900 da década de 70. No fim, ele gastou $8.600 para adquiri-lo com sucesso e o trouxe de volta diretamente em um caminhão-plataforma. Talvez alguém se pergunte por que, em tal condição, ainda valeria $8.600. O motivo não era outro senão o fato de que o motor ainda podia dar partida normalmente, o que justificava o preço elevado. Como o caminhão-plataforma não podia se mover sozinho, ele precisou novamente chamar um guincho para ajudar. Sob a coordenação de algumas pessoas,
o Kenworth sobre o caminhão foi transferido lentamente para outro veículo de transporte. Depois de muito esforço, conseguiram finalmente descarregar o Kenworth adquirido. Assim que o caminhão tocou o solo, ele imediatamente o levou até o local que já havia preparado com antecedência. Pelo desempenho de condução, esse Kenworth W900 de $8.600 mostrava estar em excelente estado, respondendo firmemente a cada aceleração. Já que a cabine correspondia exatamente às suas expectativas, o painel de controle estava muito bem preservado, apenas o teto apresentava um leve desgaste causado pelo tempo, atrás do assento havia ainda uma pequena cama, e todos os equipamentos da cabine permaneciam intactos. 2 enormes tubos de escape soltaram todo o seu rugido. Além disso, todos os instrumentos dentro da cabine funcionavam normalmente, o que para ele foi uma surpresa agradável, pois se algum mostrador apresentasse falha, o esforço posterior seria enorme. Logo depois, ele desceu do caminhão para verificar o chassi e descobriu que a ferrugem era bastante grave. Contudo, considerando que no futuro o chassi seria reconstruído e atualizado, aquelas marcas de ferrugem não eram tão importantes e poderiam ser resolvidas facilmente com jateamento de areia. Já as rodas, quanto mais ele olhava, mais lhe causavam dor de cabeça, pois diminuíam a aparência do caminhão. Por isso, ele planejava substituí-las por aros de alumínio. Também o sistema de escape antigo precisaria de uma grande atualização, assim como seria necessário instalar ar-condicionado no Kenworth e refazer toda a pintura rachada. Ao abrir o capô, apareceu um Cummins BIC CAM 350, mas o motor estava bastante corroído e a fiação e tubulações do compartimento estavam muito envelhecidas, exigindo substituição completa. Em resumo, este Kenworth dos anos 70 passaria nos próximos anos por um verdadeiro renascimento, sofrendo transformações radicais. Não se deve pensar que o progresso de ele seja lento, pois desde a busca até a restauração já foram quase 600 horas de trabalho, e se o salto fosse grande demais, perderia a graça de assistir. No próximo episódio, Fanfu mostrará em detalhe o processo de restauração do Kenworth W900 de ele.